Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram, dar uma olhada nos assuntos que foram aqui posicionados, o convidado que esteve aqui, ou mesmo dar uma pesquisada em programas anteriores que ficam ali alojados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história, e Ótica Santos, visivelmente a melhor, mês de agosto, mês dos pais, toda loja com 20% de desconto e tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ótica Santos. Jonathan Barroso está aqui com a gente. Tudo bem, Jonathan? Satisfação recebê-lo aí, Jonathan. Bem, Tess, agradecer o teu convite para ocupar esse espaço e dizer do contentamento, né, daqueles que, como eu, convivi contigo ainda criança, né, tenho algumas memórias do Tesses ainda distante da comunicação, a própria Tesses Sport, aquela empresa de confecção esportiva que você possuía, né, e o teu envolvimento como esportista. Mais tarde você veio a compor a comunicação. Esses dias eu ainda comentava de como foi bonito ver essa tua biografia profissional, né, como tu te preparou, e hoje compondo um grupo que há pouco a gente comentava, né, do quão deslumbrante é a estrutura do grupo. Ficamos também contentes por ter observado todo esse teu trabalho e ver onde hoje o Antônio Tesses é uma referência para o esporte Santa Maria, né? O grupo, a CDN, todos os seus veículos têm tido um papel muito importante na manutenção de todo o valor que tradicionalmente a cidade de Santa Maria dá ao esporte, mas infelizmente a mídia, né, os veículos de comunicação cada vez mais escassos, esses espaços, daí o valor de um programa como esse. Legal. Jonathan, me diz uma coisa, vamos contar um pouquinho da história do Jonathan. O Jonathan já nasceu desportista, né, Jonathan? Porque o teu pai sempre envolvido com esporte e o esporte fez parte do teu DNA, né? E tu começou em escolinhas, né? Foi no Membuí, a escolinha que tinha ali, né? Conta pra gente aí teu início, da tua trajetória no esporte aí. Isso, o esporte é a comunicação, né, Tess? O pai com toda a sua vida profissional voltada ao rádio e também a mãe, né? Foi também, funcionário da Rádio Membuí, então literalmente a minha concepção só se deu faltava, em vez de dar o bico, dar o microfone para ficar chupando ali, né? Exato. Mas no esporte acho que eu tive o privilégio, né, Tess, pela minha família, né, pelo envolvimento com o esporte desde as primeiras competições de base realizadas em Santa Maria. Acho que foi ainda no final da década de 80, início de 90, com o Jânio Costa, né, o Lucão, muito tradicional à época com o futebol veterano. Quando iniciado o trabalho com categoria de base, as duas grandes agremiações do veterano foram as primeiras a se lançarem com as crianças, né? Então o Lucão e o Mustang eram os grandes rivais, né? Lógico que o cenário, o contexto, tinham outras equipes competindo, mas volta e meia o Lucão e o Mustang é quem decidiam os títulos. Mais tarde o pai trouxe a escolinha do Parabólica, por muitos anos hegemônica no futebol de base de Santa Maria, e mais tarde a gente pôde ainda ver o surgimento de escolinhas, né, de agremiações que ainda hoje despontam, né, como o próprio Novo Horizonte. O Roberto Rui foi treinador do Parabólica, mais tarde se desligou do Parabólica e formou o Novo Horizonte, até hoje acho que a principal referência em categorias de base de Santa Maria. Mais tarde o Quinones também, com a formação do Seu Dolce, né? Então a gente esteve presente durante toda essa época. Acho que com o Lucão ainda, as categorias era uma única categoria, faixa dos 14 anos, eu tinha ainda 8, 9 anos. Sim. Então eu, o Rogério, filho do Jânio, mais compunhamos o grupo do que participávamos ativamente, mas mais tarde, com aí sim a implementação
na Copa Vice-Prefeito, né? Uma das lástimas que a gente carrega, né? De ver o declínio, a época Copa Prefeito do futebol veterano e a criação das categorias de base com a Vice-Prefeito. E aí já com Parabólica eu tive a oportunidade de disputar alguns anos o Mirim, o Infantil e o Juvenil. Mais tarde também alguma experiência com o futsal, né, no Clube Dores, na ABB e no Benetton. Pude me criar ali até por volta dos 16, 17 anos enquanto esportista, enquanto atleta. Né? Pois é, eu ia te perguntar isso, mas já te adiantou, tu teve além do futebol de campo, futsal, né? Teve algum outro esporte aí na tua vida? O Ori era muito chegar na bocha, também jogava uma bochinha? Não, a minha trajetória esportiva ela se limitou mesmo ao futebol, né? Com essa variação do futebol de campo pro futsal e acho que dos estágios da vida, né? Em alguns momentos a gente está muito motivado, né? Eu me recordo muito bem do ano de 98, foi quando eu me envolvi também com o futsal do Dores, né? Então nós tínhamos treinamento segunda, terça e quinta, com o Rui, ainda pelo Parabólica, né? Utilizava ali o campo da Vila Militar. Sim. Então segunda, terça e quinta eu treinava futebol de campo e no domingo pela manhã as competições. E aí, ao ter me vinculado ao Clube Dores para a disputa do estadual de futsal, então nos dias restantes, na quarta e na sexta-feira, eram feitos os treinos de futsal e no sábado a disputa do estadual. Então, de segunda a segunda, naquele ano, eu estava trabalhando com futsal, né? Acho que não me tornei um atleta, mas essa experiência me propiciou um contato maior com essa área, né? O interesse por essa área, né? Despertou o interesse nessa área, mais tarde trabalhando com a comunicação esportiva e hoje atuando como professor de educação física. Não tenho sombras de dúvidas de que muito foi influenciado, né, por essa infância que tive, através da minha família e dos seus contatos, a vivência nesse ambiente. Perfeito. Bom, eu também, nas minhas incursões por outros esportes, não fui muito feliz. Uma vez foram tentar me levar para o bolão, uns bandidos aí, né, o Druzian, o Dutra Lima, que era presidente da ABB, e o falecido seu Valdemar. Me levaram, não, vamos jogar um bolãozinho lá. Me levaram para o bolão, cara, eu perdi janta, cafezinho, sobremesa e paguei o táxi ainda, né? E nunca mais quis saber, né? Mas me diz uma coisa, Jonathan, com a tua experiência aí, né? Passou essa vivência nas categorias de base aí, o que tu diria hoje, assim, para um pai que está nos acompanhando, que tem dúvida o que fazer, qual esporte projetar? Com essa experiência que tu tivesse, o que tu acha que soma na vida de um adolescente, de um jovem, estar numa categoria de base, estar numa escolinha de uma equipe? Eu acho que existe, além da questão esportiva ou dentro do esporte, né, uma série de valores que são conduzidos para a vida em sociedade que chega a ser chovendo molhado, né? A gente defender a importância do envolvimento da criança com a atividade física. O único senão que eu trago hoje como profissional da área, né, a gente tem um cuidado na especialização. Ela está ocorrendo de maneira muito precoce por razões evidentes, né, que a gente estamos tratando principalmente do futebol. O atleta cada vez mais jovem, ele está deixando as categorias de base, sendo lançado ao profissional. Muitas vezes a gente observa 16, 17 anos, o jogador já está no profissional, e para que ele atinja esse nível, ele inicia o seu treinamento numa idade muito tenra, né? 10, 8, 7 anos é a idade que esses grandes jogadores que despontam mesmo no cenário internacional, nacional, eles estão treinando e sendo preparados para aquilo numa idade que quando vamos discutir academicamente, né, não seria a mais ideal para essa especialização, né? A gente entende que a criança, até para o seu desenvolvimento motor, né, ela tem a necessidade de experimentar, há pouco a gente falava, né, diversas modalidades, né? E só mais tarde é que o indivíduo teria condições, né, de definir, de escolher qual atividade física, qual esporte que tem uma maior habilidade, um maior interesse para, a partir dali, ocorrer essa especialização. Então, há uma demanda de mercado que acaba fazendo com que a criança envolva-se com um único esporte e passe toda a sua infância, toda a sua fase de desenvolvimento físico
realizando aquele mesmo exercício, e isso não é o mais saudável, né, para o indivíduo. Ele vai se tornar um atleta, vai se tornar um jogador profissional, vai fazer disso a sua carreira, vai ter um benefício, mas a gente sabe que de 1000 crianças que se lançam neste sonho, uma vai estar realizando, os outros 999 não se tornarão jogadores profissionais e aí acabam se limitando, né? Deixando de experimentar e deixando de conhecer outras tantas modalidades, né? Então, você me perguntava o que dizer a um pai, né? É justamente de que o sonho de todo brasileiro, do menino brasileiro, né, é se tornar um jogador de futebol, mas tentar induzir a criança a experimentar outras possibilidades de vivenciar. Cuidado com a saúde, né, os benefícios que a atividade física traz, mas também de diversificação dessas possibilidades, né? Para quem trabalha na educação física escolar, a gente procura ao máximo oportunizar o aluno essas diferentes experiências, permitindo que mais tarde, aí sim, para a vivência do seu lazer, ele tenha a opção entre isto e aquilo. Eu me valho muito com os alunos, né, do comparativo com a educação que os pais fazem em casa em relação à alimentação, né? Tu precisa experimentar cada um dos sabores. É evidente que tu vai gostar mais de uma coisa e gostar mais da outra, mas é necessário essa experiência, né, com diferentes áreas. E em se tratando de esporte, de atividade física, é um universo muito vasto a ser explorado. É, de certa forma, lamentável que uma criança muito jovem envolva-se especificamente, exclusivamente com uma modalidade esportiva, né? O ideal, então, na tua maneira de ver, é que experimente várias opções e depois se defina. É isso, mais do que uma questão de opinião pessoal, né? É um consenso acadêmico de que o desenvolvimento motor da criança ele se desenvolve e ocorre até a faixa dos 12, 13, 14 anos. Então, até essa idade, o ideal é que a criança tenha diferentes experiências para só mais tarde especializar-se. Só que, claro, para o mercado, né, para aquele que sonha, quem almeja se tornar um jogador profissional, aos 14, 15, 16 anos, embora para o público geral, né, parece, pô, é um jovem, é uma criança, mas já é tarde demais, né, para tu ingressar, pensar numa carreira profissional e ingressar nela aos 16. Tu precisa começar aos 8, então a gente gera são perspectivas diferentes, né? A gente pensar no ser humano, no indivíduo em formação, ou no atleta, né? Na máquina, que mais tarde pode ter desempenho, né? É evidente que para os colegas da educação física que atuam no bacharelado, há uma visão um pouco diferenciada, né? Mas para nós da licenciatura, para nós que atuamos na escola, é um consenso de que o primeiro momento é de experimentar essa diversidade e só mais tarde buscar uma especialização. Esse teu trabalho profissional te levou a outras cidades, né? Trabalhar em outras cidades, morar em outras cidades, e eu vou te fazer uma pergunta assim, bem objetiva. O que deu para te sentir é diferente a forma dos dirigentes verem o futebol profissional, principalmente que tu acompanha bem de perto, daqui de Santa Maria, ou no interior é tudo igual? Na realidade eu residi apenas em Santa Cruz, e de Santa Cruz para Santa Maria eu percebi muita semelhança, uma maneira muito parecida de trabalhar internacional de Santa Maria e Rio Grandense, o Santa Cruz e o Avenida, né? Passei, acho que foram 4 anos a temporada lá em Santa Cruz. Não vi grande modificação, assim. O investimento nas categorias de base ele existe, mas ainda é insuficiente, né? Se a gente comparar com grandes centros ou grandes clubes de futebol, a gente sabe que cada vez mais o investimento na categoria de base ele é o recomendado, é o caminho, mas ainda é bem pouco explorado no interior, né? Sim, então o grande problema dos clubes do interior realmente de patinar é a falta da base, né? Exato.
Por outro lado, surge cada vez mais iniciativas de entidades, de agremiações que não estão vinculadas aos clubes profissionais, né, e acabam sendo elas que alimentam, né, que sustentam. Em Santa Cruz não era diferente, a gente tem um futebol amador muito forte por lá também, e que essas equipes do futebol amador do interior, mais até do que o meio urbano de Santa Cruz, mas todo aquele entorno, a gente sabe que a produção rural é muito forte naquela região, investimento, aporte financeiro também. Então eram muitos clubes amadores do interior, formavam os atletas que mais tarde vinham a ser aproveitados por Avenida e Santa Cruz, né? Chegavam já a esses clubes do futebol profissional já na idade próxima a serem lançados, né? Perfeito. Bom, tu também, né, não podia ser diferente, né, que a família trabalhava no ramo de comunicação, acabou trabalhando também como comunicador. Aí também em Santa Maria e também em Santa Cruz, também tivesse dado um desempenho, né? Conta um pouco para nós aí da tua trajetória, como começou tudo, a tua experiência aí na área de comunicação. Eu observo como um privilégio, né? Ainda enquanto criança, através do meu pai, eu tendo a possibilidade de frequentar. À época o Rio Grandense ainda encontrava-se inativo, né? Eu vi o ressurgimento do Rio Grandense mais tarde, já atuando, né? Mas naquela época de criança, de acompanhar o papai, era o presidente Vargas, o Internacional de Santa Maria, ainda antes da reforma, né? Quem viveu a década de 90 deve recordar aquelas casas-matas salientes que haviam, né? E entre as casas-matas havia uma série de cadeiras ali onde ficava a brigada, e naquela época a gente circulava livremente, né? Então pegava na mão do pai e estava sentado à beira do gramado, tendo contato com os jogadores, né? E é evidente que para a criança é um deslumbre, né? Tu ter a possibilidade de assistir o jogo não da arquibancada, mas pisando no gramado, interagindo, brincando com os jogadores, né? Então me marcou bastante aquela década de 90 ali. Os torcedores colorados, por certo, lembram, né, de figuras, o Tigre, Badico, o Banhara, aquela temporada que nós tivemos o Ernestina como artilheiro do estadual, e eu estava sempre dentro do gramado, convivendo com os jogadores, né? Então, mais tarde, o pai atuava pela Rádio Membuí, estúdios ainda ali na Venâncio, e eu passei a fazer a redação do programa do Ceará Esportivo. A redação funcionava lá na Liga Santamariense de Futebol. Acho que eu ainda convivi com, à época era o Lagarreta, presidente da Liga, mais tarde o José Hélio Bittencourt, o Madureira. Tive a oportunidade de conviver também com o Eroni Panis Júnior. À época ainda acadêmico de educação física, ele servia de estagiário, ele realizava o seu estágio junto à Liga. Esse convívio com o Panis também, eu diria que de certa forma me incentivou, me influenciou na escolha pela educação física. À época eu era estudante de ensino médio, né? E tive esse convívio com eles. Mais tarde com o Danilo Silva também, né? Então foram alguns anos lá no Centro Esportivo Municipal, atendendo ao ouvinte, a clientela. Principalmente o Ceará se caracterizava, né, além da divulgação das competições oficiais aqui que ocorrem na cidade, aquele agendamento de jogos amistosos, né, os pedidos de jogos, onde as equipes locatárias, possuidoras de campo, ofereciam-se, e aqueles que não possuíam gramado marcavam os jogos amistosos. E à época era um contingente muito grande de times que optavam por não participar de competições, mas mantinham-se ativos e a todo final de semana realizando esses amistosos através do programa do pai. Então eu trabalhava na redação do programa, e até essa época fugindo do microfone, né? Chamava e o cara disparava, saía correndo do estúdio, com a questão da timidez, né? Mas mais tarde a gente foi se envolvendo dentro do programa, junto ao meu pai, também fazendo a locução, trazendo os registros da redação feita mais cedo. Então houve a possibilidade de assinar a carteira de trabalho. À época, acho que ainda hoje a legislação é essa, né? Onde não há um curso de formação, os municípios onde não possuem esse curso, a própria empresa, o próprio veículo tinha autonomia para habilitar o profissional, né? Para dar a ele o registro profissional, e eu acho que fui um dos mais jovens, né? Então, essa minha carteira foi assinada aos 15 anos,
Passados 6 meses, eu estava com 16 anos quando eu tive o registro profissional como radialista, e dali em diante passei a atuar também nas jornadas esportivas da rádio, mais tarde assumindo a condição de setorista. Acho que aos 19 eu já me encontrava como setorista da Rádio Membuí, com toda a sua tradição, né? E aí, já com a retomada do Rio Grandense, acompanhando a nossa dupla regional nas competições, então tive esse privilégio, né, de vivenciar um ambiente que há pouco ainda em casa a gente comentava, né, do quão fascinante é, né, ter quem como você atua, ou o nosso espectador, aquele apaixonado pelo futebol, né, é evidente que se financeiramente muitas vezes essa profissão ela não é tão bem remunerada, por outro lado é algo fantástico, né, da gente estar envolvido num gramado. Imaginem para um gremista como eu, daqui a um pouco tu te vê dentro de um Olímpico, ainda à época, de um Beira-Rio, transmitindo uma final de gauchão, tendo a possibilidade de entrevistar os jogadores que a gente assiste pela televisão. Técnico da seleção hoje, né, o próprio Tite, a gente volta e meia teve a oportunidade de estar interagindo, de estar entrevistando a figuras famosas como essas, né? Então é um mundo fascinante, o da comunicação esportiva, não há como negar, né? Eu me sinto como um privilegiado por ter tido essa oportunidade. E aí, como você bem referiu, mais tarde, após a Membuí, servi também a Rádio Santamarense. Hoje, 2 dos teus colegas, né, eram a nossa equipe, né? Então tinha o Marion Melo como narrador, o Alexandre de Grande de comentarista, e a convite do Alexandre, acho que por umas 3 ou 4 temporadas eu fiz reportagem de campo pela Santamarense. E aí, mais tarde, já formado como professor, já concursado pelo Estado, eu vim atender a 6ª coordenadoria lá em Santa Cruz, e para não abandonar o rádio, embora a atividade profissional, o sustento já estivesse sendo buscado em outro lugar, né, justamente por essa paixão, por esse desejo, o gosto de estar participando, também me envolvi lá em Santa Cruz com a Rádio Gazeta, uma emissora fantástica, acho que do interior do estado, uma das que mais se destaca hoje. Coincidentemente, ainda tive lá em Santa Cruz a oportunidade de trabalhar com 3 profissionais da comunicação esportiva aqui de Santa Maria, né? O Jorge Baltar atende a Rádio Gazeta, fazendo as transmissões lá em Porto Alegre. O André Prestes, na mesma condição, residindo em Porto Alegre e acompanhando a dupla Grenal pela Gazeta. E mais tarde o Regis Oer acabou vindo a residir em Santa Cruz e atuando como comentarista da Gazeta. Então, em dado momento, nós tínhamos 4 crias de Santa Maria atuando juntos no rádio de Santa Cruz. Exato. Núcleo de Santa Maria. Também foi bem legal a experiência. Esses dias, né, eu estava comentando aqui, tem um pessoal jovem que está se formando em jornalismo, que está trabalhando, são nossos colegas, e eu contava para eles que hoje não existe mais aquele romantismo de antigamente nas nossas transmissões, principalmente esportivas, né? Hoje tu não pode mais entrevistar mais ninguém, tu tem que entrevistar por vídeo, acompanhar as grandes emissoras, os repórteres estão tolhidos das suas funções. E antigamente, eu hoje com os equipamentos também, né, modernos, tu liga ali o teu equipamento e fala de qualquer parte do mundo, do Brasil, como se estivesse no local. Antigamente tinha que ficar puxando o cabo e embarrando todo. Eu conto para os caras que tinha que atirar o cabo em cima das pessoas. Hoje eles riem, né? Porque a gente conta essas passagens que a gente teve aí, históricas. E o romantismo era outro, né? Não, completamente diferente, eu acho. Né? Cada viagem era uma aventura. E pela estrutura, né, muitas vezes a gente nem tinha o acompanhamento do técnico, e era quando tu contas que era preciso jogar o cabo por sob a arquibancada para fazer a comunicação entre a cabine de imprensa e o gramado. Era o próprio repórter que se dava esse trabalho, né? E eu cheguei a pegar essa época, acho que foi da renovação do Rádio Santa Maria, se iniciou justamente por mim, me deparava no gramado com profissionais os quais desde criança eu havia acompanhado enquanto repórter de Santa Maria, e não havia essa renovação a partir, eu acho que daquele período, estou falando precisamente virada do século ali, né, 2000, 2001,
é que começou a acontecer essa renovação, mas ainda num passado não tão distante, né? Estamos falando então de 20 anos atrás, esses avanços tecnológicos já se notavam, a gente já tinha, por exemplo, um microfone sem fio, não havia necessidade do cabo para o retorno. Então, nos jogos em Santa Maria, a gente conseguia trabalhar sem fio, mas para trabalhar fora de Santa Maria, o microfone funcionava, mas o retorno, tinha que ter o retorno, tu precisava do cabo para o retorno. Então, também eu vivi esta época de puxar cabo. Me recordo muito bem de uma partida no Beira-Rio, uma final de gauchão, que bem como tu bem descreveu, 50, 60 repórteres, cada um com seu cabo, então é aquele emaranhado de cabos no gramado, em uma época em que nós tínhamos o acesso permitido, né? Me recordo de ter derrubado o volante do Grêmio, o Giovani, em meio à comemoração, terminou o jogo, título na casa do adversário, aí, nos jogadores, volta olímpica e aquela animação, e nós, 50 repórteres, cada um puxando um cabo para o lado. Enfim, são memórias que, certo, esses novos profissionais que estão saindo da faculdade, acho que estão qualificando muito o meio da imprensa, sequer conseguem imaginar como que era, né, essas até enviadas. O contato que a gente tinha direto, como você falou, com jogadores que tu nem imaginava que tinha. Hoje não consegue. Hoje criaram a tal de zona mista, tu fica ali a distância, e tem alguns que nem conseguem trabalhar na zona mista. Agora tem alguns jogos aí que estão até complicando para os repórteres trabalhar na zona mista também, né? E parece que a Copa do Mundo não vai ter zona mista, eu ouvi falar alguma coisa a respeito disso. Então, não sei o porquê cada vez o atleta se distancia mais do seu público, né, João? Infelizmente, né? Exato. Em parte é nostalgia nossa também, né, Sérgio? Como tu disse, lembrar com o romantismo dessa época, essas mudanças, eu creio que com o passar do tempo é algo natural, né, que vai acontecendo. Não chega a tornar menos deslumbrante, menos fantástica a comunicação esportiva, mas por certo é menor, né? É menos íntimo esse contato entre o profissional da imprensa, o acesso que tu tem ao elenco de jogadores, à comissão técnica, e a interação com a torcida também era uma coisa que me fascinava muito, né? Tu ter a possibilidade do quanto interferia, né, num trabalho tu realizar hoje muito comum, acho que domina, a maior parte das transmissões são realizadas chamado off-tube, né, tu tá dentro do ambiente controlado de um estúdio, no silêncio apenas com os teus colegas de trabalho assistindo pela tela, tu consegue levar para o teu espectador as informações pertinentes, mas tu não tem aquele arrepio, aquele ambiental, né, de tu estar dentro do gramado com uma torcida organizada às tuas costas, fazendo o barulho, enfim, aquele ambiente característico do estádio, né, o quanto ele influencia na própria performance, ali, no desempenho, na animação do profissional da comunicação. A gente precisa levar a informação, mas também a emoção, e creio que nesse ambiente mais controlado tu acaba perdendo essa parte artística, vamos dizer assim, da comunicação que é desenvolvida, né? Sendo. Jonathan, muito obrigado pela tua presença, tá? Foi legal o papo, a gente vai longe, né, contando que é uma vida fantástica essa nossa vida da comunicação, né? Obrigado, né? Parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido até aqui, tem muita coisa pela frente ainda de sucesso. Isso aí, agradecer o teu convite, um alô especial para as crianças hoje, me dedico a elas, né, grande parte do tempo, né, então mandar uma saudação especial aos alunos da Tancredo Neves e da Castelo Branco, as duas escolas estaduais que hoje os atendem. Legal, vai o nosso abraço a eles também aí, né, sucesso. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história.